Olá, caros colegas professores e professoras, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Esse é o primeiro vídeo da série Formação Continuada. Isso mesmo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no nosso canal. Não esquecendo, assim que você compartilhar ou assistir o nosso vídeo, ative o sininho. Esse primeiro vídeo é um vídeo que tem o objetivo, na formação continuada, de contribuir com a sua formação, caro colega professor. Primeira reflexão que eu acho que é super importante para todos nós é: que tipo de professor eu sou? É pergunta bem direta para que a gente possa pensar, quando a gente entra dentro de uma sala de aula, que tipo de professor eu sou. Quando a gente fala de que tipo de professor eu sou, vem sempre aquela coisa, na formação continuada, quando o meu gestor ele pergunta que tipo de professor eu sou, eu sempre respondo que eu sou um professor super engajado, que eu dou uma super aula, meus alunos adoram, né, o meu trabalho. Será de fato que eu estou sendo esse professor? Tem um tipo de professor que é muito comum nós vermos, né? Inclusive eu tive, não posso dizer que eles não foram tão bons, que é o professor transmissor de conteúdo. Professor que ele entra na sala com aquele monte de livro, ele já chega e fala assim: boa tarde, turma, como é que vocês estão? Abram o livro na página 42, segundo parágrafo. Transmissor de conteúdo. Professor muito preocupado com a educação tradicional. Simplesmente ele tem que cumprir todo o cronograma do ano. Esse professor ele é legal? Se você, colega, é esse tipo de professor, comente aí nas nossas redes sociais. Eu sou o professor tradicional e os meus alunos conseguem absorver e, de fato, desenvolver, passar à frente. Eles conseguem fazer sentido e conexão com aquilo que eu explico, mesmo eu sendo o professor ali muito tradicional, transmissor de conteúdo. Tem aquele professor que é o que facilita. Professor facilitador é aquele que diz assim: olha, hoje a aula é prática. Nós vamos falar sobre verbo. Você ama ou desama? Porque amar e desamar já é verbo. Ele já é o facilitador, porque ele já está te dando aí a possibilidade de você conjugar ali na forma que ele está falando. Ele já vai te explicando o eu, tu, ele, elas, já falando que é pronome que você já sabe, porque está no teu cotidiano. Mas ele, como facilitador, ele vai fazer com que todos os seus alunos entendam de fato o que ele quer passar, por mais simples e por mais óbvio que seja. O professor facilitador é aquele que muitas das vezes fala assim: galera, minha próxima aula, terça-feira que vem, pode ver um vídeo do YouTube, pegar lá um livro antigo, ler aí sobre substantivo, professor de português. Mas o que eu vou precisar de ler sobre substantivo? Tudo. Na próxima aula, a gente vai tentar aí fazer com que vocês entendam para que entender substantivo. Pronto, ele facilitou. Ele foi o mais espontâneo possível e, de alguma forma, ele foi um professor que fez com que você entendesse, compreendesse, facilitando aí o meio, né? Essa coisa de você entender e compreender para poder colocar no seu cotidiano. Ao final de contas, você pode perguntar para ele: professor, aonde que eu tenho que entender esse substantivo, né, na minha vida? Temos também o professor técnico. Todos vocês estão convidados a entender sobre um termo muito significante da ciência, a microbiologia. Você vai, como eu acho que os alunos vão ficar olhando espantados assim, professor, dizendo para que eu tenho que entender sobre microbiologia. Esse professor técnico, se você, colega, é um professor técnico, coloque aí a forma, a metodologia de trabalho, quais são os resultados, se você está tendo um resultado positivo, para a gente poder também compartilhar. O objetivo do vídeo aqui é trazer que tipo de professor você é, sem nenhuma crítica. E aí, você é aquele professor ali, bem com termos técnicos, eu vou explicar exatamente o ponto da microbiologia que vai fazer com que vocês entendam todas as funções orgânicas do seu corpo. Aí você fica assim, olhando como aluno, mas, professor técnico, como você se observa? Todos te ouvem ou todos te escutam? Tem uma diferença. Converse com a gente aí nas redes sociais, professor técnico. Diga como você age.
Nós temos o professor laboratório, aquele professor que nos corredores da escola, ele está com tubos de experiência, ele está com cadernos de testes que ele fez fora da escola, ele está com uma planta para ir fazer as experiências na parte externa da escola, ou até mesmo no jardim, quando a escola tem. E como que esse professor ele trabalha? Ele vai fazer com que as pessoas descubram, através de experimentos, como funciona, por exemplo, as células dos animais. É um tipo de professor que está hoje muito comum dentro das escolas privadas. A experiência, né, ao alcance dos alunos. Mas você, professor de laboratório, professor laboratório, né, que eu gosto de chamar, como é que é a sua prática? Fale aí, professor laboratório de escola pública e de escola privada, como é que é a sua atuação? Como é que você tem trabalhado? Quais as metodologias que você tem usado? Está dando certo? Na avaliação que você faz depois do conteúdo, você percebe que os seus alunos, de fato, conseguem avançar? Eles conseguiram colocar aquilo dentro da aprendizagem? Eles vão conseguir compreender para poder reproduzir? Que é super importante nós nos preocuparmos com essa questão. Temos também o professor comunicador. O professor comunicador, todo mundo na escola gosta dele. Afinal de contas, ele fala do time de futebol, ele fala muito das curiosidades, ele está antenado com todas as redes e emissoras possíveis. E outra, esse professor é aquele professor que o aluno está falando do baile do fim de semana. Ele já sabe, poxa, ele já interage. Né? Ele nem sabe do baile, de repente ele não tem nem ideia de qual é o baile que você está falando, mas ele vai interagir com você. Esse professor comunicador, muitas das vezes, ele facilita a atuação dos conflitos que tem dentro de sala de aula. Nossa, ele facilita a atuação dos conflitos que tem dentro de sala de aula? Exatamente. Ele vai colocar, se é interessante ou não, que você vá de encontro à energia do outro que está te provocando no famoso bullying. Ele vai fazer com que você reflita. João, qual a diferença de você falar para Maria que ela tem o cabelo de bombril com a outra que tem o cabelo liso, se tudo é cabelo? Prestem atenção que esse professor comunicador, ele vai ter sempre a facilidade e ele sempre vai vir com uma tirada com o seu aluno para trazer o aluno para ele, fazendo com que o aluno reflita. Ah, um outro tipo de professor, o professor palhaço. Professor palhaço, você está fazendo um vídeo falando que o professor é palhaço? O professor palhaço é aquele que se coloca como o brincalhão. Ah, eu sou palhaço mesmo, eu gosto de brincar, no meio da minha aula eu sempre tento divertir, porque são 50 minutos, pelo menos 5 minutos brincando vai fazer com que os seus alunos não fiquem tão estressados. Mas esse professor, na maioria das vezes, quando ele sai do momento de alegria e entusiasmo dele, ele consegue perceber o emocional do aluno. Ele vai, de fato, colocar um exemplo que seja, e ele vai tocar em alguma parte da sala, e esse aluno vai falar assim, poxa, esse cara está falando de mim. Acho que eu vou prestar mais atenção no que ele está falando, vou começar a fazer uma série de perguntas. E ele sempre vai ter uma brincadeira engraçada para falar de alguma coisa. Com isso, essa é a tática dele, ele traz o aluno para ele. Então, professor, desculpe o perdão da palavra, né, com a denominação que eu dei aqui, professor palhaço, que é o professor que leva o entusiasmo para dentro da sala de aula. Como é que você tem usado, né, todo esse entusiasmo para dentro da sua aula? A metodologia que você está usando tem dado resultado? É positivo? Tem também um professor que é o rigoroso. O professor rigoroso é aquele professor que, se você de fato não faz atividade, não entrega corretamente, esquece de alguma coisa, ele falou, você já está devendo meio ponto. Se ele, na verdade, percebe que você tem, né, essa dificuldade, às vezes, de fazer as entregas, de trabalhar com prazo, ele já fala, daqui a pouco você já está devendo meio ponto para o próximo ano. Ser professor rigoroso, com a realidade que nós estamos vivendo hoje dentro da educação, é algo que está dando certo para você, colega que é professor rigoroso, que quer que o seu aluno chegue, né, dentro da aula, dentro dos minutos possíveis aí de começo e também não saia antes de você encerrar, de você terminar a sua fala? Você que é um pouco mais rigoroso, tem, na verdade, as regras que é estabelecida com
com seus alunos, com a sua turma? Está dando certo? Coloque para mim aí, professor, se tudo isso está trazendo um retorno positivo na sua atuação enquanto professor. Muitas das vezes a gente tem essa postura e dá certo numa grande parte. Mas se não dá certo, por que que não dá certo? Né? O vídeo é realmente questionando que tipo de professor você é. E também isso contribui, porque os colegas que estão começando, não só os pedagogos, mas os licenciados em outras áreas, eles vão perceber e eles vão começar também a se organizar, a se planejar para ser um desses professores, esses tipos de professores que nós falamos aqui. Né? E eu não quero, mais uma vez, deixar essa pergunta como se fosse uma pergunta falando, né, ou perguntando ou questionando para vocês, colegas, como se fosse uma coisa negativa, né? E eu vou falar de mais um professor, que esse professor ele foi muito comum nos anos 80, no começo dos anos 90, que é o professor autoritário. Ele é a autoridade maior dentro da sala de aula e muitas das vezes ele se coloca dentro do patamar de que, dentro da autoridade dele, ele é o único detentor do conhecimento. Esse tipo de professor, ele costuma dizer assim, eu estou dizendo e afirmando, e não existe uma outra forma, sem ser essa, que eu me formei para estar aqui ensinando a vocês. Sentem-se e vocês levantem a mão quando vocês tiverem que levantar. Olha o caderno, não forme orelha, porque isso vai demonstrar que você não tem comprometimento e asseio com o seu caderno. Não rabisque se você não conseguiu fazer. Arranque a folha e comece de novo. Então, essas autoridades, ela distancia muitas das vezes alguns alunos, principalmente aqueles alunos que já têm um pouco de dificuldade com esse personagem, essa pessoa que não dá nenhum sorriso ao falar. As pessoas já ficam um pouco, né, ou mais distante, ou um pouco mais reativa de fazer aquilo por fazer, porque tem um pouco de medo. E nós não podemos ter esse tipo de relação com os nossos alunos. Mas você, professor, que é um pouco mais rigoroso, né, ainda tem esses traços autoritários, se você está aí no meu perfil, você pode dizer, pode falar. Está dando certo? Ou você está repensando a sua prática? Lembrando que esse vídeo foi uma provocação para nós entendermos que educação ela só se faz na sua tríade: Estado, família, escola. Escola, quando eu digo, é todo o corpo docente, todo o corpo discente, do secretário, diretor, a quem abre o portão para os alunos entrar. A escola é isso, e a comunidade do entorno. Então, para funcionar a sua atuação, muitas das vezes, como professor, você tem que entender: o Estado está fazendo algo pela sua escola? A comunidade sabe o que acontece dentro da sua escola? Ela sabe que tipo de professor é você? Você pode aproveitar, se apresentar quando essa comunidade estiver lá dentro. E diante desse saber, você sabendo qual é a sua comunidade, de repente você precisa de repensar nessa prática. Que tipo de professor você está sendo? Essa foi a nossa mensagem de hoje e a nossa reflexão. Até o próximo vídeo.